Abrimos a PI a solicitadores 100% online, 100% online. Se nós estamos a fazer algo no mundo da solicitadoria, então o mundo da solicitadoria tem que ficar melhor. Ponto final. Bem-vindos ao podcast PIA. Começámos então oficialmente o podcast, o primeiro episódio do podcast especial eleições, se é que é. Nós começamos sempre assim, conversa genérica, já estava a correr, portanto vocês apanharam aqui uma parte da conversa e hoje temos connosco Rui Simão. Rui, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. E começo por aí, antes de passar a palavra. Nós, até há pouco tempo, não imaginávamos de maneira nenhuma sequer montarmos este espaço que aqui está. E quando começámos a perceber que íamos conseguir ter condições para montar este podcast, o que é que pensámos? Era muito interessante darmos voz a todos os candidatos a bastonário. Idealmente era interessante dar voz a todos os candidatos em todos os órgãos, era inexecuível. Então convidámos os 4 candidatos e tu foste o primeiro rapidamente a aceitar. Tivemos a oportunidade também de falar sobre isso uma vez que estivemos a almoçar e prontamente aceitaste. Obrigado pela tua disponibilidade e para nós é uma honra receber-te aqui, porque para nós é importante ter também esse papel ativo na comunidade e acho que ter a possibilidade de dar aqui um espacinho para falares abertamente e acredita aqui, vale tudo, isto é freestyle, por isso estás completamente à vontade e isto é a nossa forma também de entregar valor aos colegas solicitadores de discussão. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E parabéns também por iniciarem este novo projeto, está fantástico, devo-vos dizer, é um gosto estar muito aqui convosco. E é como disseste, foi logo, não tive que pensar muito, porque qualquer pessoa que queira ver esclarecida a nossa posição sobre o projeto para a USAI merece ser esclarecida, muito mais um colega. Qualquer associado que me convide para falar em qualquer sede vai ter sempre o meu repto positivo, porque eu entendo que é a minha responsabilidade. A partir do momento em que me coloco nesta posição de ser candidato a bastonário, já há responsabilidades, não é só se eu ganhar. E a responsabilidade desde já é esclarecer em todas as sedes quais são as nossas posições, porque acredito nelas, porque sei que acrescentam valor e depois porque vos reconheço também imenso valor. Obrigado. E mais uma vez, muitos parabéns por estarem a iniciar este projeto. Fico muito honrado de ser o primeiro a estar aqui. Estás a estrear o estúdio. Fantástico. Só gravámos nós ontem e estás fantástico. Está a estrear a cadeira até. Estás a estrear a cadeira. Muito bem, foi desembrulhado agora. Foi quase, ainda cheira novo. Não, é isso. Obrigado. E ainda é mais importante o que tu dizes e concordo totalmente com essa abertura, principalmente numas eleições como estas. 4 candidatos a bastonários, 2 candidatos independentes no Colégio dos Solicitadores, um candidato no Colégio dos Solicitadores, outro no dos agentes de execução, independentes, muita gente, tipicamente na nossa ordem há muitos candidatos, nós estamos a falar de 100 e tal pessoas por cada candidatura, é muita gente, é mesmo muita gente, o que torna a comunicação inevitavelmente confusa, porque é muita informação, por muito que uma candidatura seja alinhada, e também começo por elogiar a vossa comunicação, que tem sido muito ativa e parece-me clara, e isso é bom. É um tipo de comunicação e é uma coisa interessante. Todas as candidaturas têm tido comunicações diferentes. Isso é muito interessante. Sim. Não quer dizer que seja mais correto ou mais errado, é o que é. Mas pronto, Rui Simão, um jovem solicitador e agente de execução, és um apaixonado por tecnologia, que eu bem sei. Sim. E também já tens bastante experiência enquanto dirigente, porque tu estiveste 2 mandatos na USAI, se não estou enganado. Sim, no primeiro fui cooptado, portanto não foi um mandato completo, julgo eu. Já não tenho bem as datas presentes, mas estive 2 mandatos, exatamente. No primeiro não passei por eleições, foi a cooptação porque houve uma alteração estatutária, e depois no segundo já passei por eleições e estive um mandato inteiro na equipa do José Carlos Rezende, de que faziam parte outros elementos, inclusivamente o atual bastonário, que depois houve a tal cisão e pronto, as coisas seguiram caminhos diferentes. Mas conheço bem a casa, conheço bem até as pessoas. Posso dizer que no caso do Paulo Teixeira, acho que são 18 anos que eu conheço. Ele foi o meu professor na universidade. Foi o meu primeiro patrono, porque eu tive 2, porque entretanto mudei-me do Porto para Lisboa. Portanto, conheço bem. Não sou o único, mas é uma realidade. E pronto, e acho que é de facto, como tu disseste, muito importante conhecer as pessoas e conhecer os projetos. E até, também mais uma vez, elogiando aqui o vosso projeto, dar a oportunidade para que houvesse um confronto, não no sentido negativo da palavra, mas conhecermos as ideias de parte a parte. E sinto que está a faltar um debate esclarecedor em que sentasse toda a gente e que falássemos todos, porque cada um está no fundo a falar para a sua audiência, a falar para o seu público. Nós chegámos a falar dessa possibilidade.
Mas Sim, foi uma escolha Não sinto que consciente. seja o vosso ónus. Não é de todo. Claro. Aliás, este podcast também não é a nossa obrigação. Exato. Claro. Mas organizar um debate entre os 4 candidatos a bastonário, acho que era o que qualquer solicitador que se encontra indeciso, ou seja, que não se encontra numa lista, até porque matematicamente que é 20% das pessoas que são solicitadores estão alocados a uma lista neste momento. Bem à vontade. Não É, tenho essa 20, mas se estatística calhar, de cor, mas se calhar mas, 10% à vontade. 10%. Nós somos os 4.000, não é? 4.000 e qualquer coisa. Sim, mas também não há candidatos a todos os A todos, órgãos e alguns que estão regionais. em 2 e alguns Sim, que estão em 2 órgãos. Ok. Exatamente. Mas estamos a Nós falar não temos seguramente nenhum 400 candidato candidatos. repetido. Nós não temos nenhum Sim, mas candidato foram repetido. 400 pessoas. Estão garantidamente 400 pessoas na Sim, já é 10% pelo menos, não é? 10%, Portanto, ou seja, entre os 400 e 500 pessoas, temos Certo. aqui... é muita talvez- gente interessada. É ainda muita bem. gente, ou seja, muita gente já tem um voto fixo. Ok, mas e o resto? Quem é que vai votar? Não Quais é que sabes são os se tem voto projetos? fixo. E depois é algo que eu já estou farto. Desculpem lá, eu já estou mesmo farto. Eu não quero ir a almoços, não quero ir a jantares. Eu estou farto de receber e-mails no meu e-mail profissional sobre isso. Ou seja, eu quero é sentar-me à frente das pessoas e fazer perguntas. Boa. Qual é que é a tua ideia para isto? O que é que tu vais fazer para resolver este problema? A minha dificuldade enquanto solicitador é esta. Qual é que é o teu projeto para resolver isso? Isso é que é uma pergunta que alguém que esteja interessado na profissão de solicitador deve fazer. Boa. Não é estar a ir a almoço e jantares e bater Pá, eu nas concordo, costas de alguém. Assino por baixo. Aliás, nós mudámos radicalmente o modelo de fazer campanha nesse aspecto. Eu já tenho a experiência da anterior campanha, como mencionaste, já estive na direção. E o modelo era sempre o mesmo, era reservar uma sala de hotel, sentar as pessoas em cadeirinhas à nossa frente, os candidatos iam discursar e depois no final havia um jantar em que eu necessariamente ficava preso à minha mesa e às pessoas que estavam ali, às vezes até eram os mesmos com quem já tinha jantado no evento anterior, e era tudo muito estanque, estávamos só ali. Então nós mudámos isso radicalmente. Nós estamos a fazer convívios informais, e já agora vamos ter aqui um em Leiria no dia 23, em que é para trazer a família toda. Fizemos um espetacular em Montemor. Eu nunca tinha ido ao Castelo de Montemor, é o mais antigo e maior castelo de Portugal. O mar chegava ali, aprendemos imensa coisa, tivemos uma visita guiada, gratuito, as pessoas estão lá. Boa. E depois fizemos uma demonstração prática de cadastro no local. Sim, E falei sim. sobre as medidas do cadastro. Isso foi em Montemor. Foi em Montemor o Velho, não Certo. confundir Sim, com o do Alentejo. E foi muito interessante porque nós temos sempre a oportunidade, os colegas vêm, trazem a família, não têm que escolher entre vou estar num evento de campanha ou vou estar com a minha família, eu próprio levo a minha família, e depois, olhos nos olhos, conversamos sobre aquilo que são as nossas medidas e, portanto, completamente de acordo que o modelo de jantares e tradicional de palestras é um modelo que está a gasto, mas de facto o mais profícuo, o que era melhor era, por um lado, a Ordem usar os seus canais de comunicação, que também os tem o podcast, acho que devia ter sido disponibilizado aos candidatos para que pudessem lá falar, fazer-se um debate. A Ordem dos Advogados, por exemplo, faz sempre nos conselhos regionais, até já distritais, na Ordem dos Advogados, promoveram debates entre candidatos a bastonário. Portanto, se é tão fácil para estes órgãos fazerem eventos sobre tudo e mais alguma coisa, e agora estão todos muito ativos, vê-se muita atividade de norte a sul do país, por que não, caramba, fazer um debate com todos os candidatos? Mas qual é que é a tua resposta a essa pergunta? Ou seja, nós temos agora um questionário que está no grupo de Facebook fechado aos solicitadores, o balcão único, em que 80% das pessoas queriam um debate entre os 4 candidatos. Bora? Porquê que tu achas que esse debate não existiu ou que não foi agendado? Claramente por desconforto em lidar com o contraditório, porque os associados só têm a beneficiar, os nossos colegas, não é? Isso é benéfico para todos. Eu ouço muito falar de união, ouço muito falar de proximidade, mas não há nada que nos una mais do que podermos fazer este exercício, de conversar uns com os outros, cara a cara, e acho que todos temos elevação, caramba, suficiente para estarmos nessa... Eu diria assim, vamos também chutar a baliza. Quem achar que ganha o debate, quer o debate. Certo. Esta afirmação é falsa? Não, ou pode ser falsa? Não é difícil, necessariamente, não é? sabe? Eu só acho que ali há outras componentes. Eu confesso, eu gostava de ver um debate, como associado gostava de ver um debate. Não acho que o ónus de organizar um debate seja da ordem, porque cada candidatura tem inevitavelmente meios financeiros e tem que os ter, senão não era criada, e pareceu-me que foi falta de comunicação entre as candidaturas, porque um dos temas que me ocorre logo é a imparcialidade, por exemplo, do moderador do debate. Para mim era simples. Tinham que arranjar os 4 candidatos a bastonário por mútuo acordo a alguém. Nem que fosse a pagar um apresentador televisivo. Isso não era um problema. Isso não é um issue. Aliás, eu não sei se isso foi discussão, percebes? Eu vou-te dizer assim, há sempre, se tu quiseres colocar requisitos para fazer um debate, até o estúdio, o fundo, pode ser um requisito. Certo. O que eu digo é, em todas as sedes, até com um moderador hostil, eu vou.
Certo, Não estou com problemas sim, nisso, sim. porque se o moderador for hostil, as pessoas vão perceber que o moderador é hostil. Claro, Ok? claro. O que interessa é a minha postura, é o que eu controlo, a minha atitude. E quanto a isso eu estou seguro. Portanto, eu vou a qualquer debate, em qualquer sede, sem nenhum requisito. Sendo que esta já é a tua terceira campanha, não é? Terceira, portanto, Segunda. Segunda, porque a primeira Porque a primeira fui cooptado. Ou seja, mas não fiz tiveste campanha. 2... está bem. Pois é, tens razão. Exatamente. Não, mas tu foste cooptado no mandato que não chegou ao final. E depois houve eleições ou não? Sim, exatamente, por isso é que é a segunda. Houve eleições. Ok, Está bem, 2021. tens razão. Ou seja, ganhei umas E eleições, ganhaste depois umas, houve estas em que ganhou 2021. a lista do Paulo Teixeira. Exatamente. Ok, Portanto, exatamente. Esta é a terceira campanha. tens razão, Pronto, desculpa. ok. Obrigado por me ajudar com a linha do tempo. Também Estava 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 a traçar a linha de raciocínio. Ou seja, tu também já tens alguma experiência e a verdade é que esses anos que tu estiveste no Conselho Geral, também trabalhaste muito próximo com entidades públicas, com o governo, com secretarias de Estado, por aí fora, portanto tens muita experiência em termos políticos. O que eu percebo aqui é, eu entendo o que tu estás a dizer e acho que essa é uma das ilações, que é, houve alguém que não quis ir a debate. Por outro lado, o que me parece é, não se reuniram as condições para se sentarem 4 pessoas à mesa para decidir. Mas quais são as condições? É que essa discussão é infinita. Rui, sabes que se eu puser condições, nunca vai acabar. Sim. Temos de estar todos de camisa branca. Repara, eu não sei o que é que está por trás. Aquilo que eu vejo é, falou-se num debate, está a decorrer esta sondagem, mas efetivamente não nos foi claro quem é que propôs o debate, em que condições é que essa proposta foi feita, se a proposta foi feita... E se falaram com os candidatos? Se falaram com os candidatos, não sei. Eu propus, no dia 23/9, enviei um e-mail a todos os presidentes dos conselhos regionais a propor que, à semelhança do que é feito na Ordem dos Advogados, e aí na qualidade de presidentes dos conselhos regionais, que ainda estão a fazer coisas todos os dias, não é? Claro. Portanto, são... Até janeiro vão ter que exercer essas funções. Exatamente, e não é só até dia 6 de dezembro. Exato, Dizes bem, há dias para além do 6 de dezembro. Exatamente. Portanto, também há coisas para fazer depois. Vamos ver como é que é a tendência das atividades. Mas eu sugeri logo que se fizesse nos conselhos regionais, porque era uma forma de irmos a todas as zonas do país, não é? Ou seja, é óbvio que não podemos ir a cada rua onde há 5 solicitadores, mas podemos ir a Lisboa, Coimbra e Porto, todos têm condições, auditórios, ou arranjam rapidamente auditórios onde nós possamos estar todos os candidatos, e pode-se transmitir online. Havia 3 debates. Acho que isto era excelente. Foi a minha primeira opção, foi a minha primeira sugestão, enviei isso no dia 23/9. Ainda não obtive nenhuma resposta conclusiva a esse meu e-mail. Esse repto foi lançado diretamente aos presidentes dos conselhos regionais. Entretanto, já com as listas definitivas, enviei também à Comissão Eleitoral e aos outros candidatos a bastonários uma proposta de que tivéssemos, eu já nem lhe chamo de debate, eu chamo-lhe já, que é para apaziguar, uma sessão conjunta de apresentação. Imagina, já nem precisamos de entrar em eu faço-te perguntas e tu respondes-me. Pronto, se não se sentem confortáveis com isso, eu até aceito. Sabes que eu acho que o debate acaba por ser uma réplica do que aconteceu nas últimas Assembleias Gerais. O debate ia ser o que é que aconteceu com os contas de 2023, o que é que se passou nos últimos 3 anos, o que é que não... Ou seja, não concordo. Eu acho que ia acontecer isso, porque mesmo se tu fores ver... Esse assunto esgota-se num instante. Esse assunto esgota-se depressa. Talvez. Este é só um. Atenção. Haveria quando quiseres falar né? sobre ele, vamos resolvê-lo em 20 segundos. Não... Eventualmente, ou seja, o que eu quero dizer é, eu concordo mais com essa ideia da apresentação conjunta, porque aí tu inevitavelmente tinhas que apresentar o teu programa e cada um tinha que apresentar o seu programa e depois discutir-se as mais-valias de cada programa. E era um concentrado. Exatamente. A disponibilizar aos colegas. Isso. Está aqui. Porque o debate normalmente é lavar roupa suja, não é? O debate é muito isso. Não tem vai ver os comentários. Mas se for, o candidato que for para lá lavar roupa suja... Perde, não é? Vai-se prejudicar. Certo. Porque tu não queres um bastonário, tu não queres um representante que esteja focado nas coisas pequeninas. Nós temos que ter projeto para apresentar às pessoas. E é disso também que eu quero falar aqui hoje convosco. Podemos ir aí, nem fizemos essa questão. É uma das questões que nós temos, porque também para enquadrar quem está em casa, nós abrimos esta semana um questionário para perguntas anónimas para todos os candidatos a bastonário que aqui viessem. E recebemos muitas perguntas e boas, obrigado por isso. E uma das perguntas, posso confirmar, mas é algo como: porque é que te estás a candidatar? Vou já confirmar, que é para não estar a dizer asneiras. Portanto, deixa eu cá ver. Isto são muitas perguntas. Motivações, não é? O que o motiva a candidatar-se a bastonário? A pergunta é fundamental, pois é um dos pilares que sustenta a liderança e a visão de futuro para a profissão. Esta até nem é anónima, foi o Pedro Santos que a fez, do Porto. Então, o que é que motiva a candidatar-te? O que é que motiva a candidatar-te a bastonário? Olha, eu acho que sempre tive
aqui a vontade de pôr coisas a funcionar. Não sei se fiz muitos legos quando era miúdo, quer dizer, sei que fiz muitos legos quando era miúdo, mas a ideia de perceber como é que as coisas encaixam umas nas outras e como é que nós as pomos efetivamente a funcionar sempre me agradou. Pois, não vou esconder que também há um desafio, nós temos que ter desafios na vida, eu pelo menos vejo a coisa assim, ter alguma coisa que nós queiramos construir, entregar valor. E em todos os projetos por onde eu tenho passado, seja na minha sociedade, na minha carreira, ou seja, eu não chego aqui só baseado numa questão de ilusão, utopia. Eu já colecionei provas ao longo da minha vida de coisas que não existiam e que eu criei, coisas que não estavam a funcionar e que eu pus a funcionar. E a ordem, que até é uma casa que eu conheço por dentro, eu entendo, faço esse diagnóstico, que não está a funcionar. Pelo menos não está a funcionar como devia. Porque se estivesse a funcionar, eu também não precisava de meter neste trabalho. E acreditem que dá muito trabalho. Aliás, eu costumo dizer que dá mais trabalho candidatar-nos à OSAI do que deve ter dado ao Tino de Rãs candidatar-se a Presidente da República já várias vezes. Não tenho dúvidas nenhumas, sim. Portanto, se calhar da próxima candidato-me a Presidente da República, que é mais fácil. Estou a brincar. E é bom para chamar a atenção. Exato, dá essa publicidade. Não, mas pensado nisso, é capaz de ser bom. É bom. Mas dá imenso trabalho, porque a ordem rouba-nos imensa energia. Eu vejo a ordem, hoje em dia, como um ónus, uma casa de inscrição obrigatória. Tu só podes... Desculpa, estás a falar especificamente de ser dirigente ou da campanha para seres dirigente? O que é que te rouba quando Não, a campanha só, eu só estou a falar da campanha. Exato. Até acho que a própria campanha não é só a campanha. A campanha é a parte pública da coisa. É toda a parte burocrática. Por exemplo, nós tivemos que recolher as declarações de subscrição. Já tínhamos as declarações de subscrição reunidas e de repente saiu um aviso a dizer que só conta a partir de hoje. O que os colegas assinaram ontem já vai tudo para o lixo. Epá, também são coisas que... Isto são os exemplos. Eu até me ri quando isso aconteceu, porque havia colegas que diziam assim: isto não faz sentido, vamos impugnar este aviso, vamos lutar contra isto porque as pessoas assinaram. Eu, pá, pessoal, isto não nos vai impedir. Custo-benefício. Dá mais trabalho, mas não nos vai impedir. Olha a energia de impugnares. Não, é isso. Desfocar. E então o que eu sinto é, a ordem é muito este exemplo, é roubar-te energia. Pôr-te mais um papel para tu assinares, pôr-te mais uma coisa, um formulário para tu preencheres, mais umas contas para pagares. E atenção, tem que se pagar, não estou a dizer que não. Também já podemos ir lá à questão das cotas. Mas a ordem tem sido um ónus na minha ideia. E eu sinto que precisa de funcionar de outra forma. A ordem tem que ser uma forma de nos dar energia no nosso trabalho, de nos defender no dia-a-dia e de nos ajudar a agarrar oportunidades que sozinhos não agarrávamos. E vocês são ótimos a perceber isso, porque vocês sabem que quando se unem com outras pessoas, vocês ganham imensa força. A ordem é isso em esteroides, ok? A ordem tem a capacidade, por exemplo, de agarrar o cadastro como nenhum solicitador tem individualmente. Nenhum, ok? E se nós estamos, inclusivamente, a disputar a presença no cadastro, porque é que os solicitadores estão a disputar a presença no cadastro predial? É porque em tempos a ordem teve um projeto, que era o Geopredial, que nos colocou essa ferramenta na mão, senão nós não estávamos a disputar isso. E aqui está um exemplo de algo que foi semeado há muito tempo, entendo que não tem sido bem tratado, e que a oportunidade está a passar à nossa frente, nós temos mesmo que agarrar para nos tornarmos líderes naquilo, porque efetivamente eu não consigo compreender como é que em Lisboa, por exemplo, durante todo este mandato não houve uma formação para técnico de cadastro. Uma formação. Depois dizem-me assim, é muito auspicioso da tua parte prometeres 500 vagas até ao final de 2025 para técnico de cadastro. Bem, quando não há uma formação durante um mandato, eu compreendo que se possa pensar assim. Mas eu vou recuperar a história de 2003. Como é que se transformou solicitadores em solicitadores de execução? Foi a formar há 20 anos atrás, de repente, 400 solicitadores de execução. De repente, assim, toma, porque era preciso gente no terreno. Como é que tu ias fazer a reforma sem gente no terreno? E aqui o cadastro é igual. Então, mas nós vamos agarrar o cadastro se não há solicitadores técnicos de cadastro? Tem que haver. Então a tua ideia é formar primeiro para depois impor ao poder político a solução que nós já temos criada. É isso? Não, formar porque isso é uma condição necessária de tu teres pessoas operacionais nisto. E depois temos outras medidas, aquilo que eu chamo de medidas com data certa, os nossos compromissos para 2025. Um deles é ter então as pessoas no terreno, outro é termos no backstage a ordem a fazer efetivamente o seu papel. E o seu papel é ajudar que estas pessoas que vão ter dificuldades no dia-a-dia, porque são novatos, vamos assumir, tal como eram os solicitadores de execução em 2003, muitas dificuldades, não saber como fazer as minutas para mandar as cartas, fazer as vendas, aquilo tudo, sistema informático, imagina, não é? De repente tens um poder imenso nas mãos e não o sabes exercer, é muito complicado. E a ordem tem que ter um conselho técnico
com pessoas de reconhecido mérito nesta área, que possam emanar os pareceres, ajudar os colegas a tomar as decisões certas, de forma a que eles estejam, no fundo, com as costas quentes, salvaguardados, que quando fazem um processo de cadastro estão a fazer da forma certa. E assim nós vamos criar o caminho, vamos dizer, nós é que sabemos como é que isto se faz, vamos ser uma referência, vamos ser a liderança. E isto, outras coisas, como eu também não percebo como é que é possível a Ordem apostar nos técnicos de cadastro, que são solicitadores, se está aliada da discussão do seguro de responsabilidade civil, não pode estar aliada, ou seja, há coisas que eu sinto que a Ordem se pôs de fora. Sim, mas Rui, de forma clara, direta, como é que vamos formar 500 técnicos de cadastro até o final do próximo ano? Ou seja, há pessoas para dar essa formação, há acompanhamento, porque o técnico de cadastro, tive alguém muito próximo que fez essa formação, aquilo roubou muito tempo, Claro. ou não, investiu muito tempo, tem o aparelho também é caro. Não sei se o aparelho está a ser oferecido para a Ordem ou não, sinceramente. Acho que é disponibilizado, não é oferecido. Okay. Mas temos 500 aparelhos, ou pelo menos aparelhos que permitem não precisas formar ter, 500 porque pessoas? o aparelho, a maior parte do tempo, o aparelho não está a ser Mas utilizado, está na caixa. Na formação não. Há Não, formadores para isso. Atualmente pode não haver, mas Ok. tens que os arranjar, isso é como tudo, não é? Tu, quando formas novas equipas, queres alargar o teu mercado de trabalho, vais formar novas equipas, vais criar, vais arranjar novos espaços, e nós hoje em dia temos modelos de formação que podem começar com formação online, autoformação. O momento em que tu estás com a máquina na mão, pode distribuído pelo ano, não dá para formar 500, dá para formar 2000. Sim, okay? isso Porque acredito que haja. Eles estão, neste momento, estão todos parados. Essa é que é a questão, porque não há uma formação para técnico de cadastro. Portanto, o modelo da formação tem que ser encontrado. Agora, eu também te digo, a pergunta é super legítima e acho ótimo que me a coloquem. E porquê é que eu arranjei este número? Porquê é que eu avancei com este número? No fundo, para dizer uma coisa, que é, durante todo o ano, quem quiser ser técnico de cadastro tem que ter a disponibilidade de aceder à formação, seja onde for. E depois, porque eu não quero ficar naquela conversa do pugnar para cima, pugnar para baixo, pugnar para a esquerda e para a direita. Eu tento reger, obriguei-me a isso, o nosso programa por uma técnica, uma metodologia que vocês conhecem de certeza, dos OKRs, Objectives and Key Results, que é, eu tenho um objetivo, que é, a Ordem tem que ser líder e os solicitadores têm que ser líderes no cadastro predial, ok? Mas isto é só um objetivo, eu tenho que dizer como é que lá chego. Então eu obrigo-me com métricas, coisas mensuráveis, 500 técnicos de cadastro, 500 formações abertas, 500 vagas pelo menos abertas durante 2025. Vou chegar ao final do ano e as pessoas vão me perguntar, quantas abriste? E há uma métrica. E tu vais dizer assim, abri 500, cumpri. Abri mais de 500, ultrapassei. Abri menos de 500, falhei. Porque só assim é que tu sabes se estás a aproximar ou a afastar do objetivo. Eu durante o ano vou perguntar, então quantas vagas é que já estão abertas? Estamos no primeiro trimestre, março. Só abrimos 20. Assim não chegamos às 500. Bora lá, malta. Claro. Temos que abrir mais, temos que recrutar mais formadores. É preciso investir em equipamentos, vamos investir em Eu equipamentos. tiro o teu chapéu porque acho que concordo totalmente contigo, acho que é assim que funciona em qualquer empresa, em qualquer negócio, em qualquer organização. Ter objetivos concretos é fundamental. E a ideia do zelar por, pugnar por, lutar por... Rafael, não te esqueças do que vais dizer, mas na frase, pugnar por os solicitadores terem mais intervenção no mandato judicial, e na frase, pugnar por colocar o primeiro solicitador na Lua, a ação é exatamente a mesma. A informação que retiras de uma frase e que retiras da outra é só o verbo pugnar. Portanto, isso não chega. Fica ali a meio caminho entre o O e o KPR, não é? Não tens bem um nem o outro. É capaz de ser um objetivo, mas nunca sabes se estás a aproximar-te ou a afastar-te Nem é bem dele. um objetivo, porque quando tu dizes pugnar para colocar o solicitador na Lua é algo como vou lutar para que isso aconteça. Não é? Mas, Rafael, quem é que quer ser bastonário da ordem dos solicitadores e dos agentes de execução e não quer que os solicitadores e os agentes de execução tenham mais competências? Isso goes without saying, não é? Ou seja, queres que eu diga o quê? Não, eu vou pugnar para que deixemos de fazer mandato. Então, é ridículo. Pelo que eu percebi, ficava alguém depois a fazer a confirmação, ou seja, o solicitador ia ao local, fazia o levantamento, fazia o processo cadastral, depois havia uma confirmação por parte de alguém da ordem? Não. Era opcional? Aliás, muito importante quanto a isso, nós queremos que os dirigentes deixem de policiar o trabalho dos colegas. Isso acontece atualmente. Por isso é que eu ia puxar esse tema. Com os autos de constatação, acontece com os leilões eletrónicos. E eu sou absolutamente contra isso. E assumo também que isso acaba logo. Portanto, nós vamos deixar de ter dirigentes, primeiro, a fazer tarefas administrativas. Isso está no nosso lema, agregar, inovar e profissionalizar. Ou seja, não vamos ter dirigentes focados noutra coisa que não seja dirigir. Muito menos em tarefas administrativas. E, portanto, não vamos policiar o trabalho dos colegas. É diferente. O técnico de cadastro é que está com uma dúvida, não sabe como resolver aquilo
e socorre-se do Conselho Técnico de Cadastro. Mas a responsabilidade não é do Conselho Técnico de Cadastro, é do Ok. Técnico de Cadastro. É como os Ok. agentes de execução, tal e qual. Sim, sim, Não é? sim. Eu tomo as minhas decisões. E nós já tivemos exemplo disto, ou seja, quando começámos a fazer as vendas, havia muitas dificuldades sobre como é que se fazia, porque aquilo Uhum. fere muito o património dos executados, não é? Sim, Uma sim. coisa, em alguns casos, pronto, muito violenta. É sensível. É sensível, exatamente, e nós tínhamos que ter segurança para fazer aquilo. Então, houve pessoas que se juntaram, colegas, o Armando Oliveira é um exemplo claro disso, com o seu blog e com os seus diagramas que ia disponibilizando, e aquilo ia formando o caminho. Mas depois eram os agentes de execução no dia-a-dia, que ao fazerem as vendas, mostravam a nossa competência. O Conselho Técnico de Cadastro é isto, mas em profissional. Ok. Ou seja, é uma organização que te dá Ok. o backup necessário para tu te sentires confiante no que estás a fazer. Ok. Boa. Algumas das perguntas também nos fizeram e que os colegas fizeram naquele questionário foi o que acham que correu mal nos últimos 3 anos para agora estás a candidatar. Na tua opinião, o que correu mal? Queres que comece? Bom, eu acho que está à vista que não tivemos nenhuma evolução. Os últimos 3 anos foram de estagnação, foram de perdermos até algumas coisas que dávamos por adquiridas. Eu dava por adquirido que ia para o estrangeiro e conseguia aceder às plataformas da OSAI. Hoje em dia foi implementado o geoblocking, que é uma prática até... Mas o geoblocking não tem um motivo de tentar proteger informaticamente o sistema? Porque aquilo coincidiu com a invasão russa à Ucrânia. Mas se me dissessem, isso é uma coisa limitada no tempo, houve uma invasão, houve um ataque informático, vamos bloquear temporariamente. Tá bom, sim senhor, eu percebo. Sim. Só para quem nos está a ouvir e a Sim, ver, para o geoblocking basicamente há plataformas da ordem que só dá para aceder em Portugal. Se somos para a Espanha não dá para entrar, por Nomeadamente exemplo, o leilões. Aí há muitas pessoas que nos perguntam que estão no estrangeiro, querem licitar imóveis em Portugal, não conseguem. E repara, isso viola a livre circulação de pessoas, bens e serviços da União Europeia. Mas estavas-me a perguntar, eu não quero fugir disso, o que é que correu mal? Eu só estava a dar um exemplo de retrocesso tecnológico. As contas foram chumbadas, isto é factual, ok? Portanto não houve a capacidade de explicar às pessoas os prejuízos que existiram, pelo menos naquela Assembleia Geral. É isto que está em causa. Porque eu até admito que possa... é óbvio que se fosse uma empresa, o objetivo de uma empresa é ter lucros para poder pagar dividendos aos seus acionistas. Numa ordem profissional não tem que ser necessariamente assim. Eu assumo que possa haver prejuízos. Tem que haver um retorno que as pessoas percebam. Se tu dissesse assim, pronto, de facto tornámos-nos líderes no cadastro em Portugal, mas isso envolveu gastar muito dinheiro em formação e equipamentos, prejuízo. Ok, eu acho que as pessoas iam compreender e iam aprovar as contas. A questão é a reprovação das contas, seguida de moção de censura. 2. As demissões em Barda, e parece que ninguém se responsabiliza, porque quem se demitiu diz que não podia trabalhar. Quem escolheu a equipa das pessoas que se vieram a demitir também não assume a responsabilidade de ter escolhido a equipa. Outros não se demitem, continuam na equipa, mas estão contra a equipa. Sinceramente, isto não é coeso, isto não é uma forma de estar e de ser produtivo. Vocês aceitariam trabalhar com uma equipa nestes termos? É possível ser produtivo? Eu acho que isso vem de trás. Nestes termos. Isso tem a ver com as eleições de 2021. Aquilo que aconteceu foi simples. Há muito tempo que a direção era a mesma, tu fizeste parte dessa direção. Claramente havia um descontentamento com essa direção. Não sei se é justificado, se não é, eu sou solicitador desde 2020, portanto não consigo ter uma opinião justa sobre isso. Mas conseguia perceber da conversa com os colegas que de facto havia um descontentamento. E esse descontentamento levou a que se juntassem forças opositoras, que é normal, aliás, da qual faz parte o atual bastonário. E a sensação com que eu fiquei sempre, e atenção que eu sou suspeito, eu faço parte do atual Conselho Superior, portanto eu fiz parte dessa candidatura. A sensação com que eu fiquei desde o início foi que havia uma motivação para todas as pessoas estarem naquela lista, havia uma convicção conjunta de que algo tinha que mudar, e tu sabes que isso era o discurso premente daquela candidatura, era que algo tinha que mudar, mas percebeu-se ao longo destes 3 anos, pelo menos essa é a minha convicção, e felizmente não falo do Conselho Superior porque correu tudo maravilhosamente com a equipa da qual faço parte, mas a sensação com que fiquei foi que os incentivos não estavam alinhados para toda a gente da mesma forma. E isso foi-se descobrindo ao longo dos 3 anos. O que quer dizer com isso? Porque as demissões que vão surgindo, a justificação que te vai sendo apresentada são sempre justificações que tu vais descobrindo informalmente, não sei de nenhuma formalmente, mas aquilo que te vai aparecendo havia uma discórdia que tu não sabes bem explicar.
Ou seja, o que é que justifica tantas demissões? Qual é que é a visão que tu tens Cada dessas uma tem a demissões? sua justificação. Pronto. Ou seja, a tesoureira demitiu-se e falou de que foram feitos pagamentos sem a sua autorização e que não Pronto. poderiam ter sido feitos. E formalmente acho que explicou isso. Certo. A Presidente do Conselho Fiscal também tentou mandar um comunicado para todos. Eu recebi porque ela escreveu, mas a Ordem não enviou o comunicado para todos os associados. Portanto, formalmente é natural que não tenhas recebido a justificação. Agora, o que eu quero dizer é, quem montou essa equipa é responsável por essa equipa. Claro, não estou a colocar isso em Não causa. é? Tem que assumir. O que eu quero Tem que dizer dar a é... cara. O que eu quero dizer Não vai é... dizer agora, não vai passar a vida a dizer assim, sou tão coitadinho porque eles fizeram mal. Não há aqui calimeros. Certo. As pessoas escolhem o seu caminho e têm que assumir as responsabilidades disso, não é? É como a história das contas serem chumbadas. Tem que se assumir que as contas foram chumbadas e que as pessoas é que quiseram chumbar as contas. Então tu achas que quem está neste momento devia ter dito, escolhemos mal a equipa em 2021, não vamos voltar a cometer esse erro. É isso que estás a dizer? Deve assumir a responsabilidade, até pode ser assumir que não se volta a candidatar. Okay. Ou pode ser assumir que tinha que ter convocado eleições antecipadas com o fundamento certo, que é que lhe foi retirada a confiança política a quando das moções de censura, e não com o alegado fundamento de que há alteração ao estatuto, com a nova orgânica vamos convocar eleições antecipadas. Toda a gente sabe que isso é tapar o sol com a peneira, porque há um problema tenha mais sido grave. misto, sim, mas eu percebo. Sim, o timing... Mas o que eu quero dizer é que quem assume responsabilidades, e é uma pessoa que assume responsabilidades que nós queremos à frente da ordem, não pode assobiar para o lado e fingir que não há moções de censura. Tem que vir dizer, tem que vir a terreiro, dizer, ok, chumbaram as contas, houve um prejuízo, eu não consegui explicar as contas, é por isso que elas foram chumbadas, certo? Porque se tivesse conseguido persuadir as pessoas que estavam naquela Assembleia que havia aquele prejuízo, mas que ele era justificado, as contas tinham sido aprovadas, certo? Quem é que chumbou as contas? Certo. Foi a Assembleia Geral, Certo, os associados da OSAI. Então há que assumir. Quem é que votou a moção de censura? Foram os associados, foram os colegas. Bom ponto, não te querendo atropelar, faço só esta reflexão. Quantas pessoas estiveram nessa Assembleia? Não faço ideia, mas eu não estive. Eu também não estive, passei procuração. Faz só esta reflexão. Creio que nunca tivemos tão pouca participação dos associados relativamente ao OSAI como hoje. Perfeito ponto. O que é que fazes então em Mas consequência atenção, não disso? entendo, e volto a dizer, não quero de todo parecer parcial, não entendo que isso seja Irrelevante. um problema, não é irrelevante, nem entendo que seja uma responsabilidade desta direção, tem a sua cota-parte de culpa, como a direção da qual tu fizeste parte tem a sua cota-parte de culpa, e a direção anterior, se isto é uma coisa que vai acontecendo e que eu acredito que tem a ver com coisas tão simples como, hoje em dia é mais difícil comprar casa, é mais difícil arrendar escritório, é mais difícil viveres enquanto jovem, estás-te a borrifar para assembleias em Lisboa. Mais do que isso, quem está preocupado em pagar as suas contas, quer lá Exatamente. saber o que é que está a passar. E agora o ponto é, e Não. não precisas responder já, é o que é que se vai fazer para isso não ser um problema? Digo-te Porque já. uma assembleia com 50 pessoas é uma vergonha. Digo-te já. Primeiro ponto. O que é que tu fazes se te apresentarem uma moção de censura 50 pessoas? E se tu achares que aquilo não é representativo da classe? Eu acho que não é. Pronto, não Eu é. acho que aquilo é representativo vamos dos concordar. interesses políticos e... De quem lá esteve. De quem lá esteve. Então pronto. Mas o que é que tu fazes? Porque há ali uma mensagem, não é? Que não pode ser Certo, ignorada. não tinha refletido sobre isso. Eu não Tu sei... estás a perguntar se eventualmente ele não devia perguntar à maior parte dos solicitadores se Isso, confirmava ok, aquilo ou não. ok, certo. Não É só necessariamente. isso. Mas aí, não Acabou por fazer isso, não é? As assembleias, o que é que acontece com as assembleias? É fácil, ou seja, custa dinheiro ir a Lisboa. Nós somos de Leiria. Ir a Lisboa e voltar, 50 euros, 60 euros. Facilmente. Online. Meu caro amigo, vou-te dizer uma coisa. O programa da atual direção Uhum. dizia que iam ser feitas Assembleias Gerais por secções. Está lá escrito. Eu, a primeira Assembleia que fui, que ainda dizia respeito às contas do nosso mandato, portanto fui logo no 1º de março, perguntei ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral porquê é que não estão a cumprir a vossa promessa de fazer as Assembleias por secções. Traduzindo, Assembleias por secções é fazeres em... Nos Conselhos Regionais? Nos Conselhos Regionais, estar uma videoconferência, Sim. em termos tecnológicos é só isto, é uma videoconferência. Nós fizemos isso no nosso mandato, sem o ter prometido, mas por conta do Covid, alterámos o regimento da Assembleia Geral e fizemos Assembleias por secções. E depois, esta tal lista candidata adversária pôs isso no seu programa. Quantas fez? Não sei. Bola! Nem uma! E, portanto, o nosso compromisso é muito claro. As Assembleias Gerais vão ser feitas por secções. Outra coisa te pergunto. Será que nós não temos mesmo responsabilidade nisto? Eu fui às jornadas agora aqui na Figueira da Foz. Sei que paguei 50 euros, não foi? Tive direito ao hotel, 3 refeições, deve ter custado para aí uns 500 euros à OSAI. Portanto, 450 foram subsidiados para quem lá esteve. Os outros solicitadores do país todo não tiveram nada disso. E a par disso, houve um autocarro de cada Conselho Regional, que eu acho que o de Lisboa vinha com 5 pessoas, não vou dizer o número, mas não vinha cheio, nem vinha à metade, ok? Veio um autocarro trazer pessoas.
para umas jornadas em que nunca foi passada a palavra à audiência. As pessoas que lá foram tiveram direito a um autocarro, mas nunca puderam falar. Okay. Porquê que não há autocarros para as Assembleias Gerais? Porquê que não há estas condições? Porquê que não te dão um coffee break quando vais à Assembleia Geral? Porquê que te marcam uma Assembleia Geral para as 15h45 da tarde em Lisboa? Como aconteceu uma coisa absolutamente inédita. Boa questão. Entrando aqui no ponto das contas. Podia haver autocarros, podia haver coffee break, podia haver até uma massagem. Porque não online? Boa ideia! Ou seja, estamos aqui a aumentar custos. E entrando até no campo daquilo que são as cotas, e que nós pagamos de cotas, e também do teu programa, aquilo que tem previsto. É uma das perguntas. Sim, houve muitas pessoas que falaram sobre cotas, as duas, porque nós infelizmente temos dois tipos de cotas para pagar, certo. Mas nós podemos oferecer tudo aos associados. Claro. Enquanto não houver interesse político eles estarem presentes, eles não vão estar presentes. Enquanto não houver condições eles estarem presentes, eles não vão estar presentes. Alguém que seja de Chaves não vai, por sua livre iniciativa, pegar no carro, fazer centenas de quilómetros para ir a uma assembleia onde está lá a lavar roupa suja, onde não tira valor nenhum daquilo. Por que não? E mais, essa pessoa de Chaves lá chegar e tiver um coffee break, ok, boa. Eu só estava a comparar. Não passaram online. E o que tu dizes é verdade. Nós fomos a uma assembleia, nós entramos e disse assim, já sei como é que é a votação. Claro. Ninguém muda de opinião durante a assembleia. Essa é outra. Isso, porque não há votos móveis. Toda a gente tinha motivação política. Tu contas as pingardas logo ao início. Aquilo parecia um comício político com várias fações. É verdade. Sim, infelizmente. Várias cores. Mas não foi sempre assim. Vocês não são desse tempo. Mas eu lembro-me das Assembleias Gerais a abarrotar. Porquê? Feitas em salas de hotel, porque nós não tínhamos este auditório, quando a sede era na José Malhoa, e as pessoas estavam de pé, amontoadas lá atrás, estava tanto calor que havia quem desmaiasse, pois as assembleias eram emotivas. Eu, quando estava a falar no coffee break, eu não estava a dizer que vamos fazer coffee break nas assembleias, eu estava a comparar o facto de tu arranjares autocarros para as pessoas irem ouvir e nunca falar, versus arranjar os meios necessários para elas irem intervir na Assembleia. É isso que eu estou a dizer. Quanto a Assembleias online, eu não tenho nenhum compromisso quanto a Assembleias online. O compromisso é efetivamente com as Assembleias por secções. Eu gosto de dizer ao que vem. E porquê? Primeiro porque tenho que ver, tenho que dar baby steps. Primeiro vamos funcionar assim. E depois então eu posso dizer se assumo outros compromissos ou não. Tu numa Assembleia online que está a ser transmitida para todo lado, de facto perdes o controle de uma coisa, que é o que está a ser gravado e pode ser veiculado para fora. E as Assembleias Gerais, para todos os efeitos, são o mais plural dos órgãos, o mais soberano dos órgãos deliberativos, interno, ok? Eu entendo que há ali discussões, às vezes apaixonadas, que se estiverem a ser gravadas e vierem cá para fora, e se nós tivéssemos a possibilidade de fazer por videoconferência, perdíamos o controle sobre isso, podiam ser até danosas para a imagem da ordem. Quando é nos conselhos regionais ou ali no auditório, incha, desincha e passa. Acabou, não é? Portanto, eu não me comprometo com isso, ok? Não vejo um problema. Acho que num século XXI nós queremos imputar a livre e a transparência. Epá, eu isso subscrevo. Nós temos uma secção reservada no site da Ordem dos Solicitadores só para solicitadores. Podia lá ficar a transmissão em direto. Neste momento já há tecnologia que bloqueia até a parte da gravação do ecrã, que já não grava ecrã. Uma câmara atrás, como estão aqui a gravar-nos e está tudo gravado. Algo deste género, por isso... Nunca controlas. Sim. Tu assumes isto, que a partir do momento em que for online, perdes o controle. Mas pela transparência daquilo que são as decisões dos nossos políticos internos, acho que poderia ser. Agora, mas outro tópico, e voltando lá... Depois tens o disco disso, não é? Depois tens o disco disso. Sim, quem não vai à Assembleia, depois tem 4 versões diferentes, porque tens 4 candidaturas diferentes, percebes? Mas voltando à temática das contas... Mas eu acho que as secções são interessantes. É um meio caminho até esse lugar que se calhar é inevitável. Um dia havemos de lá chegar. Eu só te estou a dizer é que não tenho um compromisso quanto a isso. Quero que as pessoas saibam. Não tenho voltando ao dinheiro. Vamos lá. Nós pagamos as cotas mais elevadas em termos de ordens profissionais. Pelos vistos damos prejuízo e ninguém consegue explicar porquê. Muitas das listas agora estão a dizer que vão reduzir cotas. Tendo em conta que vamos reduzir cotas e que já estamos a dar prejuízo, alguma coisa vai ter que mudar, certo, para as contas darem certo. O que é que vai mudar se tu fores eleito bastonário? Muito bem, então um bocadinho de contexto. Foi feito um pedido de realização da Assembleia Geral Extraordinária, subscrito por cerca de 1000 associados, para que se realizasse uma Assembleia para rever o valor das cotas, ok? E quando tu pedes para realizar uma Assembleia, tu pedes para que seja dada a palavra aos colegas. Não sabes qual é a deliberação que de lá vem. Embora neste momento haja esta realidade que se conta um bocado de espingardas, mas se houver efetivamente participação efetiva, se as pessoas se interessarem, tu só sabes que vai haver uma Assembleia. Certo. Não sabes se a decisão vai ser subir, manter ou baixar, certo? Essas 1000 assinaturas de colegas foram deitadas para o lixo.
e decidiu-se, e no meu entender é uma decisão política, meramente política, e mais uma vez tem que se assumir a responsabilidade disso, decidiu-se que não se fazia a Assembleia Geral Extraordinária com fundamentos que vieram também com um parecer da Servo, que é a Sociedade de Advogados que presta serviços à OSAI, portanto pediu-se um parecer para isso, seja como for, fundamentos formais. O Estatuto tem um artigo que muito claramente diz que compete à Assembleia Geral, independentemente de outras leituras talvez que possam ser tão feitas. Claramente. Sim, na minha opinião, é claramente. Okay. Portanto, deixa-me atacar esse ponto. Esse é o problema da política. É que ninguém conseguiu, até hoje, temos 75% dos candidatos a bolsonaros a dizer que vão baixar as cotas e a criticar isso, que eu percebo o que tu dizes, tens 1000 pessoas a pedir uma Assembleia e isso é relevante. Houve uma decisão da mesa da Assembleia que eu admito que possa ser política, não vou dizer que é ou não é, porque eu não faço parte da mesa da Assembleia. No entanto, houve uma questão técnica, jurídica, que eu admito pode ter duas interpretações. Teve que haver uma interpretação para um lado ou para o outro, e a maioria o que diz é isto. Houve um pedido por parte de 1000 associados, houve uma decisão política que impediu esses 1000 associados, mais os que participassem, de tomar uma decisão. Mas ninguém explica porque é que aquela decisão pode eventualmente não ter sido política. Os fundamentos foram explicados. Eu recebi comunicados sobre essa matéria. O parecer também não foi é isso difundido. Que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer agora é, na campanha eleitoral, acho que era sério explicar-se porque é que eventualmente não foi uma decisão política. E tu sabes explicar isso. Eu sei. Aliás, eu fiz um vídeo, se forem ao nosso YouTube, com inteligência artificial, a explicar porque é que é uma questão política e qual é o artigo do Estatuto que vai alegadamente num sentido e qual é o artigo que vai noutro. Pronto, ok. Mas ainda estamos no contexto, ok? Portanto, foi pedida essa Assembleia e ela foi recusada. Vamos pôr assim. Factual, não é? Factual. O que eu digo, muito claramente, é essa Assembleia tem que acontecer. Comigo, a bastonário, os associados não deixam de ter a palavra e a responsabilidade. E comprometo-me também com data certa a fazer essa Assembleia no segundo trimestre de 2025. Mas essa Assembleia não será totalmente inútil se o parecer que foi emitido e for o entendimento genérico é que não podem baixar as cotas porque elas estão vinculadas ao salário mínimo? Explica. Porque se nós estamos a organizar uma Assembleia Geral para debater um tema de como baixar cotas, se no final o entendimento jurídico for que realmente as nossas cotas, o entendimento que existe, tem que haver uma decisão. Agora, internamente... Ou seja, vamos traduzir isto. O que eu digo é, quem tomar esta decisão vai ter que a tomar com a consciência que há sempre um contraditório. Sempre. Mas isso não é assim toda a vida. Mas vamos fazer isto diretamente. Quem é que vai reclamar? Vamos colocar duas questões em cima da mesa. Porque é isto que o Cláudio estava a perguntar. Tu tens duas interpretações do Estatuto. Das duas, uma. Ou interpretas que a letra da lei é estanque e faz uma conexão entre o valor das cotas e o valor do salário mínimo e não tens margem para negociar este valor, ou entendes que é uma competência da mesa da Assembleia, é uma competência da Assembleia Geral definir o valor das cotas e ela não está indexada ao salário mínimo. Estas são as duas interpretações, correto? Sim, deixa-me só ir do ponto A ao ponto B, porque nós estamos há muito tempo sem dizer o que é que vamos fazer e eu depois entro nesses detalhes. Sim. Mas acho que quando se falou em cotas nós devíamos logo dizer isto, que é segundo trimestre vamos realizar essa Assembleia Geral, eu assumo a responsabilidade política de realizar essa Assembleia Geral. E porquê no segundo trimestre? Porque no primeiro temos um compromisso de fazer um estudo económico-financeiro, uma radiografia económico-financeira da OSAI e explicar às pessoas, nas nossas palavras, qual é o entendimento do que temos para trabalhar. Para irem informadas à Assembleia. Exatamente, para que se saiba a despesa é esta, a receita é esta, e quando nós mexermos numa ou na outra, os impactos vão ser estes, para que se possa tomar uma decisão informada em sede da Assembleia, que era o que tu estavas a perguntar. Então, se nós já temos prejuízo, se já temos mais despesa do que receita, como é que vamos baixar ainda mais as receitas? E o que eu digo é, nós temos que ver o que é que está na despesa, que pode ser cortado, e certamente que na nossa visão política há ali muita coisa que pode ser cortada, porque eu já disse que os dirigentes vão deixar de fazer tarefas administrativas, logo vão deixar de ser remunerados por isso, é evidente, não é? Uma coisa traz a outra, e portanto, e há outras coisas que nós temos que ver se fazem sentido, se não fazem, na nossa forma de estar e de gerir, e explicar às pessoas o impacto da vossa decisão vai ser assim ou assado, só assim é que tu podes tomar uma decisão. Agora, voltando à questão... eu acho que era importante, desculpem lá... Sim, mas partindo do princípio que fazem essa análise e que há viabilidade de baixar as cotas. E é feita essa Assembleia já, dizem, sim senhores, vamos baixar as cotas, a partir de agora o valor vai ser X. Enquanto bastonário, as cotas são baixas as cotas? Se a Assembleia assim decidir, e se houver viabilidade. E se houver viabilidade. Vamos lá ver. Tens que cumprir essa deliberação a partir do momento em que eu decido que vamos fazer... Não necessariamente. Não, mas é o meu compromisso. Eu sei o que tu estás a dizer. A Assembleia Geral não tem competências para alterar o Estatuto.
Não, A não. nossa questão aqui Mas não é alterado o isso- estatuto. Não, a questão é esta. A questão é, tu para conseguires levar avante essa deliberação da Assembleia Geral, tu tens que fazer um entendimento do estatuto de que Rafael, o estatuto dá essa eu margem. queria não é? ter refrescado isso no caminho para cá e esqueci. Não sei qual é o artigo de cor, se é o 8º, se é o 12º. Também não tenho presente. Mas também não Mas interessa. está lá a dizer que a Assembleia Geral tem competência. Está lá uma frase assim direta. Tem. Lá, sim. Tem. Que tem competência para alterar o estatuto, as cotas. Portanto, se a Assembleia Geral tem competência para alterar e se está lá escrito isso, eu assumo essa responsabilidade. Pronto, ok? é isso. E é isso que eu quero dizer, com frontalidade às É isso, pessoas. é isso. Agora, também quero dizer que nós somos sempre responsáveis e responsabilizáveis pelas nossas decisões. Eu foco muito nisto, de nós darmos a cara, de estarmos cá para explicar e de conversar com as pessoas. Porque eu estou convencido que se eu chegar à Assembleia Geral e disser assim, meus caros, feita a análise económico-financeira e aquilo que nós queremos cumprir neste mandato, os nossos compromissos, a possibilidade de baixar as cotas neste momento não existe ou só existe numa pequena percentagem, whatever. Se tiver que chegar a esse cenário, que não é o cenário que eu desejo, é um cenário hipotético, eu tenho que ser capaz de explicar isso às pessoas e assumir a responsabilidade se fui capaz de explicar ou se não fui capaz de explicar. Agora, volto a dizer, todas as coisas são impugnáveis. Aliás, tivemos recentemente essa discussão por causa do regulamento eleitoral. Por causa dizia-se assim, eu acho que isto é uma discussão que poucos acompanham, porque só quem esteve na Assembleia é que sabe, mas com a alteração ao regulamento eleitoral havia 2 leituras do Estatuto. Se todas as listas, se todos os órgãos deviam ser eleitos em lista única, corrijo-me se estiver enganado, algo do género, ou se as candidaturas eram autónomas, como acontece em todas as ordens, como sempre aconteceu na OSAI, e portanto havia uma escolha política. A posição da atual direção era que ao eleger o bastonário elegia-se todos os órgãos, basicamente isto. A decisão da Assembleia foi em sentido contrário, foi que havia eleições autónomas, como sempre houve, e como há nas outras ordens. E levantou-se este bicho-papão. Mas agora as eleições vão ficar feridas de ilegalidade. Meus caros amigos, tudo é impugnável. É verdade. E para já, se querem impugnar as eleições, não precisam de esperar pelo resultado. Se querem impugnar o regulamento eleitoral que foi aprovado, impugnam logo. Não precisam, Claro. não precisam Assumem a esperar por responsabilidade perder. e dizem, Concordo. vão já para tribunal, não esperem para ver. Quando eu Claro, ganhar, sim. não é aí que vem É impugnar. como ir do ao género. VAR, não é? Primeiro esperas para sofrer gol para depois pedires o VAR. Não era o resultado que eu queria, então agora vou impugnar. Portanto, uma decisão ou outra, havia os defensores de uma posição e os defensores da outra. Isto é a beleza do direito, meus amigos. Sim, não é? é verdade. Agora, no final do dia, o que conta é que o regulamento está em vigor, vamos ter as eleições nestes termos e, portanto, o que tu perguntavas é, a decisão a deliberação da Assembleia é para aplicar? É para aplicar, porque esta eu encontro âncora no Estatuto para aplicar. Não é como outras Assembleias que se fizeram no passado, e havemos lá chegar também a falar da SEPAS, que criaram falsas expectativas nos colegas, porque não era uma competência sequer da OSAI, nem é da Assembleia Geral. Eu ouvi colegas a sair da Assembleia da SEPAS em Coimbra a dizer, agora já vou poder escolher. Falso. Criou-se essa falsa expectativa. E continua. E Isto foi em 2016. Para Então, aí. SEPAS. Qual é que é a Vamos à tua ideia SEPAS, para a isso. SEPAS? O que é que vais fazer Muito com bem. a SEPAS? Olha, então, dizer, Pela morte da SEPAS. a SEPAS... Já estás a enviesar. Não, a mim é difícil enviesar, é que eu tenho ideias muito concretas e bem definidas. A SEPAS foi um tema que explodiu na pandemia, porque ficou evidente a desproteção social que nós tínhamos. Por um lado, não tínhamos acesso a nenhum apoio, e por outro tínhamos que continuar a pagar. Portanto, a SEPAS rebentou eu estava na direção, com a pandemia, vamos com isso. Uma das coisas que fizemos foi permitir um mecanismo simplificado de suspensão da cédula, que era para que os colegas pudessem rapidamente suspender e deixar de pagar a SEPAS e depois reintegrar quando pudessem já ter os escritórios abertos, porque a SEPAS era inflexível de dizer, vocês durante este período não pagam. Porquê? Porque a SEPAS está com a corda na garganta. Vamos dizer isto, ou seja, a SEPAS também está a gerir à pele. E nesse momento o tema da SEPAS foi muito maltratado, porque estávamos a viver momentos quentes, em alguns casos de desespero, e houve quem visse nisso uma oportunidade de instrumentalização do desespero para autopromoção. E eu acho que foi aí que começou a haver a diferença entre quem ia ganhar as eleições e quem não ia, para ser honesto. Porque eu vi uma Assembleia Geral em Coimbra, num auditório gigante, cheia como nunca, em Covid. As pessoas estavam efetivamente... Agora, se tu perguntares aí às pessoas pela SEPAS, ninguém quer falar muito do assunto, mas na altura era um tema super quente. E então saiu-se com esta proposta de realização da Assembleia Geral, que não tem competência nem a Assembleia Geral nem a Ordem para fazer o que foi proposto, que era, devemos poder optar pela livre escolha entre a Segurança Social e a SEPAS, mas na direção de que eu fiz parte, as assembleias convocadas com o requisito formal de terem o número certo de subscritores eram feitas.
independentemente depois do conteúdo, porque se os colegas querem discutir o assunto, vamos discutir o assunto. Mas o que estava em discussão não era alterar o estatuto. O que estava em questão era submeter à Assembleia a proposta de alteração do estatuto. Nenhuma das coisas que eu estou aqui a falar, das assembleias que eu me comprometo a realizar, é para alterar o estatuto. Sim, mas é aí que eu quero chegar. Mas ali foi uma proposta para alteração Exatamente, do ou seja, ok. voltando à questão das cotas, é diferente porque nas cotas nós estamos a falar de literalmente tu aplicares algo que eventualmente vai contra o estatuto, e aqui não estamos a falar de alterar o estatuto, estamos a falar de propor à Assembleia a revisão do estatuto. A ideia que se criou nas pessoas foi que, sim, a partir daquele momento, claro, iam poder sim, até para conseguires mobilização, Mas aí depois íamos precisar sempre do Estado, não é? Porque o nosso estatuto acaba por ser uma lei. A ideia que se criou nas pessoas não foi essa. Exato. Portanto, primeiro mas ponto. SEPAS, o que é que eu ia fazer? Portanto, a SEPAS é um tema que, em primeiro lugar, não pode ser tratado a quente, tem que ser tratado com seriedade. E houve muito clima de guerrilha, houve muita instrumentalização, eu diria, isso não nos permite construir nada de sério. Permite-nos, se calhar, colher uns frutos rápidos, ali temporários, mas a longo prazo, passaram 3 anos, as pessoas que falavam da SEPAS calaram-se bem caladinhas, não aconteceu nada e só aumentou a frustração dos associados. Parece que agora tudo o que a gente diz sobre a SEPAS não é para levar a sério, por causa dessa brincadeira. Portanto, brincadeiras não, ok? É o primeiro ponto. A SEPAS, na nossa visão, caminha inexoravelmente para a integração na segurança social. Eu explico porquê. Está em curso um grupo de trabalho, de resto, criado pelo Governo. Mais um? Mais um, para tomar uma decisão quanto a isso. Eu lembro-me quando comecei a minha carreira como agente de execução, nós fazíamos consultas ao CAFEB. Sabem o que é o CAFEB? É a caixa dos empregados bancários. Eles tinham uma caixa própria. Havia a caixa dos jornalistas. Ou seja, havia várias caixas privadas. A nossa é o fóssil vivo. Não é? É o último resistente. Todas essas caixas foram integradas paulatinamente na segurança social. E foram integradas num processo negocial, em alguns casos de anos, ok? Escutem, de anos, que visava garantir os interesses de quem descontava para essas caixas, os direitos adquiridos dessas pessoas, e fazer uma liquidação correta daquilo que era o património próprio dessas caixas. E, portanto, aquilo que essas pessoas não só ficaram com os seus direitos adquiridos, atenção, como hoje em dia têm mais direitos do que nós. Porque, por exemplo, agora o Governo deu como complemento solidário para idosos aos pensionistas, os do CAFEB, que já não é CAFEB, que já é a Segurança Social, já recebem, todos recebem, mas os nossos reformados, os nossos pensionistas não recebem. São os únicos que não recebem. Eu quero dizer isto porque às vezes pensa-se que a SEPAS é um tema dos novos. A SEPAS não é só um tema dos novos. Os mais velhos, que se reformaram há 5 anos com uma reforma de 600 euros, hoje sabes quanto é que recebem? A resposta é fácil. 600 euros. Porque não há atualizações anuais. Ao contrário do que acontece na Segurança Social. Só por aí. E depois, volta e meia, o Governo dá estes apoios, não é? Lá está, também conforme os ciclos políticos, aquilo que é necessidade, as coisas vão acontecendo e nós sempre à margem. Já para não dizer que no campo da proteção social não tem nada a ver. Sim, a proteção social é monstruoso. A SEPAS é uma caixa de reformas que fazia sentido no momento em que as pessoas, em que nós éramos uma classe de privilegiados, de ricos, não é? Que tinham um acesso a planear o seu futuro enquanto os outros não tinham. Mas a realidade já não é essa. Isso acabou. Agora, para os jovens, a SEPAS rouba associados da OSAI. A SEPAS compete comigo. Porque eu quero ter gente, quero ter solicitadores no terreno, olha, agora para agarrar o cadastro, gente com sangue na guerra, que queira novas oportunidades de trabalho. E como eles têm que pagar um valor fixo, independentemente de terem rendimentos ou não terem, não conseguem aguentar-se, porque vocês sabem, não é? Os custos com estrutura, tudo, as cotas mais caras, a SEPAS, independentemente de teres ou não rendimentos, portanto, é um problema para os mais novos, é um problema durante a nossa carreira em momentos de aflição, que estamos doentes, precisamos de uma intervenção cirúrgica. É parentalidade. O regime de parentalidade é uma vergonha. É uma vergonha. Então tu recebes um valor ridículo e depois ainda tens de pagar contribuições. Na reforma, exatamente, ainda tens de pagar. E depois na reforma é a mesma coisa. Portanto, mas o que é que eu quero dizer quanto a esta matéria? Eu quero dizer que nós temos que ser sérios nas negociações para podermos falar com a tutela, com a SEPAS, com todas as partes, com bom senso, com seriedade e ver o que é que vai resultar agora do grupo de trabalho, analisar e depois... Eu tenho no meu programa, vocês já perceberam, os compromissos com data certa, as coisas que dependem de nós e que eu assumo os tais objetivos e resultados-chave, como é que vou fazer e como é que lá vou chegar. Há coisas que eu só posso garantir às pessoas uma coisa, é seriedade e dar a cara pelas nossas propostas. E, portanto, eu quero que as pessoas saibam como é que eu penso relativamente à SEPAS, como é que a nossa equipa pensa, e o que pensamos é que esta é a última das que vai deixar de existir, como as outras deixaram. Okay? Mas esse processo tem que ser feito
de uma forma muito séria, muito transparente, para que toda a gente perceba as vantagens da migração, para que ninguém fique prejudicado na migração, ok? E se torne evidente que nós, que contribuímos para a sociedade, tanto como os outros, em alguns casos, certamente mais. Por exemplo, os agentes de execução recuperam milhões para o Estado por causa dos juros compulsórios, todos pagamos muitos impostos, e depois, no momento em que o Estado pega no bolo do dinheiro que tem e distribui pelos apoios sociais, esquece de nós. Nós que contribuímos para esse bolo. Temos que dizer isto com seriedade e não podemos criar falsas expectativas a ninguém. Portanto, o ponto é, caminha inexoravelmente para a sua integração, na nossa opinião, mas isso carece de um processo que resultará do grupo de trabalho, de vontade política, da própria cooperação com a CEPAS. Não podemos entrar em clima de guerrilha, porque não é isso que queremos. Eu não estou com isto a atacar a CEPAS. Deixa-me lançar-te uma provocação. Sim. Estás a passar, eu já percebi que estás a transmitir uma ideia, que aliás com a qual eu concordo, mas quando falas em guerrilha estás a passar alguma mensagem relativamente a alguma das outras candidaturas? A carapuça podem queixar em quem quiser, mas eu diria assim, até em mim. Tudo bem. Tiveste também essa postura de guerrilha em algum momento ou nem por isso? Não, mas tenho que me autodominar para não ter. Porque eu lembro-me que na altura do Covid, e as reuniões do Conselho Geral da CEPAS até estão gravadas, passaram online, na altura foram feitas online, as pessoas iam para lá com muita emoção. Eu vi pessoas a chorar. Pessoas do Conselho Geral, não estamos a falar de associados, estamos a falar de dirigentes da OSAI a chorar nessas reuniões. Okay? E o que eu diria é, eu tenho que ter o autocontrole, o domínio, o foco, para ir para essas discussões desapaixonadamente, olhar para factos, ok? E quando eu estou a dizer que não pode haver clima de guerrilha, eu não estou só a mandar uma piada para os outros, estou a dizer para mim também. Primeiro para mim até. Eu não posso ter essa atitude. E também não sinto que isso é produtivo nos outros. Eu estou a dizer isto porque certamente vou abrir aqui o jogo. Viste certamente a entrevista que o colega Delfim deu agora recentemente. Não vejo nada disso. Não viste? Ok, pronto. Porque uma das propostas e uma das motivações é precisamente acabar com o CEPAS, e eu digo-te isso porque achei engraçado, porque de facto o tom ali é um tom de guerrilha. Não vou criticá-lo, é o que é uma opção, mas achei que batia certo porque o tom de facto, e ele diz claramente que quer... Mas eu já vi isso no passado. passado. Manter esse combate à CEPAS. Não, repara, tu se já partes para uma discussão de combate... As nossas linhas orientadoras são agregar, inovar e profissionalizar. Temos que ter ética e virtude naquilo que estamos a fazer. O agregar envolve ser capaz de falar com aqueles com quem não concordamos e explicar-lhes o nosso ponto de vista, explicar-lhes as vantagens, também para eles, em alguns casos, do ponto de vista a ser aplicado. Porque a direção da CEPAS é composta por colegas nossos, advogados e solicitadores, não é? E agentes de execução. Portanto, nós temos que ser capazes de fazer isto. E deixa-me também voltar só um bocadinho atrás, agora que falei no nosso lema. Quanto às motivações, eu senti que tinha que fazer este caminho da candidatura a bastonário quando percebi como. Ou seja, há um momento em que isto é muito difícil fazer este caminho, não é? De preparar uma candidatura. E eu andava a pensar como é que a Ordem se vai organizar agora, como é que as pessoas vão juntar pessoas para este projeto. E quando eu encontrei uma metodologia na minha cabeça que é, ok, o que é que nos falta? Falta-nos, certamente, estarmos mais agregados, termos um projeto em que todas as pessoas possam ir juntas a partir das ideias. Falta-nos voltar a inovar, e não estou a falar só de tecnologia, estou a falar de fazer coisas de forma diferente. Inovar pode ser mudar a cadeira de sítio, não é? Ou mudar um processo interno do escritório. Certo. E profissionalizar os dirigentes, deixarem de ser dirigentes profissionais para serem solicitadores que estão dirigentes. Quando eu descobri este modelo e descobri que, em vez de ir à caça de pessoas a dizer-nos assim, olha, não queres vir para a minha lista? Aliás, eu pergunto, vocês têm equipas grandes, quantas pessoas é que vocês recrutaram da seguinte forma? Olha, gostava muito que viesses para aqui trabalhar, mas não dá trabalho nenhum, eu preciso é mesmo de uma pessoa para ocupar este cargo, vem por favor, porque não dá muito trabalho. Quantas pessoas é que vocês recrutaram assim? Zero. Obviamente, nós não ligamos que é para ninguém. Nosso objetivo aqui é fazer dinheiro. Exato. Não se recruta ninguém assim. Então eu decidi, nós não vamos fazer isto, nós vamos criar um manifesto das ideias, os valores orientadores, o nosso foco, e quem quiser é atraído pelas ideias e junta-se. Tanto que fizemos o modelo do onboarding. Tu acreditas que tens a melhor equipa que podias ter? Sem dúvida, porque são os únicos que entraram voluntariamente e motivados pelas ideias. Okay. Não estou a dizer que nas outras listas não há pessoas válidas, eu sou amigo de imensas pessoas das outras listas, há pessoas super válidas. E trabalharás com essas pessoas se ganhares? Completamente. Aliás, nós não temos no caminho certo candidato, por exemplo, ao Conselho Regional de Lisboa,
porque entendemos que já há opções suficientes, portanto, já assumimos, somos a única lista, aliás, que assume, que vai ter no Conselho Geral pessoas que são candidatas apoiando outros candidatos a bastonar. Mais ninguém faz isto. E, portanto, quando eu tive o clique, disse, isto é o modelo, eu encontrei a forma de fazer a coisa. A partir desse momento, soube que tinha que fazer este caminho, soube que tinha que pôr isto em prática. Certo. E felizmente funcionou, porque nós fizemos os onboardings, as pessoas juntaram-se, apareceram, estão agora nas equipas, pessoas que eu não conhecia. Eu vou-te dar o exemplo, a nossa cabeça de lista ao Conselho Fiscal, a Liliana, eu não a conhecia de lado nenhum. Ela veio ao onboarding, mostrou super entusiasmo, depois falei com ela, conheci o background dela relativamente à área financeira e pensei, ok, uma pessoa com experiência de vida, mas é uma cédula recente, estavas disponível para este desafio? Claro, depois há uma conversa em que percebemos onde encaixamos as pessoas, mas a motivação partiu das pessoas, elas é que se vieram juntar. E sinceramente, eu vou-vos dizer, só por isto já valeu muito a pena. Já foi mesmo incrível fazer este trabalho. Porque a equipa que juntámos, é uma jornada longa. Da forma como juntámos, as pessoas que estão aqui, muito obrigado à minha equipa, muito obrigado a todos os que estão no caminho certo. Tem sido de facto um privilégio e uma honra estar convosco nisto. Não sei quanto tempo temos. Como é que estamos, Pedro? Ok. 20 minutos. Acho que vai acabar. Vamos a perguntas incómodas. Eu acho que isto está muito softzinho. Só agora? Sim. Então, mas Vamos o que é que tem sido até agora? Vamos a perguntas incómodas. Falas muito sobre inteligência artificial no teu programa. Então eu fui perguntar ao ChatGPT, olha, faz-me aqui perguntas para eu fazer ao Rui. Boa! Já me uma tramaste delas- agora. Mas sabes que eu pus no ChatGPT todos os programas Sim. e o ChatGPT diz que é para votar no caminho certo. Ah! A sério, diz que é o O único teu, programa o teu. que obedece a análise SWOT, que apresenta compromissos Sim. com OKRs. O ChatGPT não Sim, tem dúvidas. Mas sabes que como as pessoas, o ChatGPT Experimenta. também pode ser programado. Não, mas sem programação, é. só com o modelo Mas eu 4.0. estive lá a ler aquilo e eu gosto muito de ler livros de história. Boa. E história também há fábulas. E eu, quando estava ali a ler um ponto teu, lembro-me uma fábula, que é o IVA a 0%. A 0 ou 6? Isenção de IVA ou a 6%. Ok. Como é que vais conseguir fazer isto? Olha, boa, grande pergunta. Sabes que o bastonário da Ordem dos Notários, o Jorge Silva, tem andado com essa guerra ultimamente e tem-se sentido sozinho. Porque ele sente... Aliás, se procurarem na net, ele tem pugnado por isso. Porque... Eu já vi. Já viste, não é? Já. Portanto, eu não estou sozinho nisso. E ele também é um homem das tecnologias, curiosamente. Também é um homem das também. tecnologias. Porque ele entende, e eu também, que nós prestamos serviços públicos, que o cidadão precisa de ter um acesso a eles sem ser onerado como se estivesse a comprar um produto de luxo, não é? É a mesma coisa, pagas o mesmo IVA por comprar um iate de luxo ou por fazer um DPA. Okay. Faz muito sentido. E, portanto, eu não quero deixar o Jorge sozinho nisto. Eu quero me juntar a ele. Ele tem estado, coitadinho, a falar sozinho, mas com muita garra, com muita força. Vamos nos juntar a ele e vamos pugnar, de facto, agora sim, por isso. Porque é que eu digo agora aqui, uso aqui o verbo pugnar. Porque não depende, efetivamente, e tu reparaste, não é uma fábula na medida em que eu explico no programa. Isto não é uma coisa que a Ordem possa executar. Eu distingo no programa, muito bem, aquilo que nós podemos executar, aquilo que nós queremos conquistar. E já que temos aliados para fazer isso, vamos embora. Ok. Agentes de execução. O que é que queres saber sobre agentes de Agentes de execução. Haverá concurso aberto? Haverá novos agentes de execução? Claro que sim. Ok. Não depende também da Caixa? Sim. Nós temos que fazer agora o regulamento de estágio. É uma das primeiras coisas que temos que fazer, o regulamento de estágio para agentes de execução. O estatuto é claro. Obriga a abertura do curso de agente de execução. E até há aqui um perigo, porque nós temos a abertura do curso sem limitação aparente, não é? E depois temos números cláusulos para quem é que pode ser inscrito. O nosso compromisso quanto a isso é, enquanto não houver um aumento do número de processos, nós não vamos causar disrupções no mercado. E, portanto, vão entrar agentes de execução para renovar a classe na medida dos que saem. Claro. Quando houver porque o universo de trabalho dos agentes de execução é finito. Entram 70 mil processos, só há 70 mil processos para dividir por todos os agentes de execução. Não é como na solicitadoria em que nós podemos sempre sacar mais um coelho da cartola e um novo serviço. Portanto, ali é finito, ok? E eu não vou causar disrupção no mercado. Mas também não vou passar a mensagem corporativista de que não há novos agentes de execução e que nós estamos fechados sobre nós próprios. É muito mau isso. E, aliás, os agentes de execução estão todos a envelhecer sem renovação, não é? Não há curso há, 10, 11 anos? Mais. Portanto, estamos 2012, todos mais velhos. 2012. Exato, estamos todos mais velhos de 12 anos e não há ninguém mais novo. Ok. E, portanto, vamos abrir o curso.
o curso tem que servir, desde logo, para as pessoas poderem distinguir no mercado de trabalho como alguém que fez o estágio de agente de execução. Ok. Tem que ser uma mais-valia para elas, mesmo que depois não se possam inscrever, porque isto vai ter esta ingratidão. Ok. E temos que dizer isto com frontalidade às pessoas, que é, se 1000 pessoas quiserem fazer o curso Uhum. e só houver 5 vagas, é bom que 995 possam dizer, este curso valeu para alguma coisa. Eu agora tenho aqui mais uma ferramenta na mochila que posso utilizar enquanto Ok. mandatário, ou seja, como for. Ok. E, portanto, esse é o nosso compromisso. Ainda bem que falas em alguém mais novo, essa é a minha próxima pergunta para ti. Falaste da importância de nós termos relevância junto da tutela, não é? Indiretamente acho que isso é algo que compreendemos da tua posição, porque nós precisamos de estar próximos da tutela para o IVA a 0%, para alterar a questão da CEPAS para a livre escolha, para uma outra qualquer alteração, e porque, independentemente de tudo, estarmos próximos da tutela é importante. Achas que o facto de seres muito jovem é uma limitação para ti enquanto eventual bastonário? Olha, tenho muito orgulho na minha idade, tenho 36 anos, já posso ser candidato a Presidente da República, cumpro todos os requisitos para ser candidato a bastonário, e sinto-me com energia para defender todos, os mais velhos, os mais novos, também com competência para tal, entendo que tenho as capacidades necessárias para isso, e portanto só entendo isso como uma Certo. coisa que eu não posso... Atenção, como deves calcular, não é a minha visão. Nós temos 29 anos, portanto Sim. É óbvio, isto não é sequer uma repara, crítica. O que eu te sim. quero dizer é, eu vejo uma classe política caduca, uma classe política com vícios, uma classe política que essencialmente se autoalimenta e que é uma classe política de dirigismo. E que tenho algum receio de que tu sejas visto como um jotinha que representa uma ordem. Percebes a minha lógica? Ou seja, não sei se é um exercício que já fizeste de reflexão de, sendo bastonário, tens experiência, caramba, tens 2 mandatos no Conselho Geral, tens uma eleição que não ganhaste, mas que certamente te obrigou a pensar também em muitas coisas. Exato, aprendeste, não ganha, quando perdes, mas aprendes. Já pensaste sobre isso? Achas que isso pode ser algo que comprometa a imagem da ordem perante entidades públicas ou nem por isso? Eu acredito muito no valor das ideias, mesmo. E há coisas que nós não controlamos. Eu não controlo a minha idade, não controlo o meu género, não controlo a minha cor de pele, e eu não julgo ninguém por essas características. Eu prefiro ver o que é que elas têm para me acrescentar. E sinto também a capacidade de mostrar isso aos outros. Eu nunca me senti, eu já ando de facto nestas andanças há uns anos, na minha sociedade e nos projetos em que estive com outras empresas com que fui gerindo projetos, tenho também esse lado tecnológico, sempre senti que tinha a capacidade de estar numa steering meeting, num board qualquer, falar com qualquer pessoa, e portanto nunca me senti diminuído. Pelo contrário, às vezes até coloco um spotzinho do género, olha que interessante, ali o mais novo está a chamar a atenção para uma coisa engraçada. Sim, é verdade. Até coloca assim um spot engraçado. Não digo que seja distintivo porque não é, volto a dizer, nem género, nem é o que é, raça. uma característica. É o que é. Pronto. Portanto, eu não sinto, eu percebo o que tu estás a dizer, pode haver quem olhe com desconfiança para mim pela aparência, eventualmente, pá, vamos falar. E a partir do momento em que começarmos a falar, eu sinto que isso desaparece. Boa resposta. Ok. Temos que fechar. Vamos eu queria só dar mais uma nota, se pudesse. Força. Posso? Pronto, eu queria só falar sobre algumas das coisas que nós temos hoje em dia ao nosso dispor e que não estão a ser aproveitadas. Porquê? Porque sinto que muitos programas prometem novas competências, mas não estamos a zelar pelas competências que já devíamos ter hoje. Por exemplo, os agentes de execução já deviam ter acesso a tramitar processos administrativos e não têm uma ligação ao CITAF. Mas não são só os agentes de execução. Os solicitadores não conseguem, com o seu certificado digital, entregar processos nos tribunais administrativos nem tramitá-los. E eu pergunto-me assim, então mas como é que é possível estarmos a falar do alargamento do mandato judicial e não dizermos uma palavra sobre o facto dos solicitadores hoje em dia não conseguirem exercer o seu mandato nos tribunais administrativos? Isto tem que ser resolvido. É como a história do cadastro, tem que ser agarrado de imediato. Nós não podemos continuar a perder as oportunidades que já temos hoje e a prometer as próximas. E depois eu queria deixar também um repto, que é, mais do que ler os atuais programas, e espero que todos leiam, e todos, eu confesso que li na diagonal os outros e pus no chat GPT e pedi para ele me fazer o resumo, confesso, mas podem fazer também, porque o resultado eu já testei, é útil, é-me favorável, útil. Mas não é por me ser favorável, sério, leiam os programas, informem-se, e se houver debates, assistam aos debates, por favor. Mas mais do que ler os programas atuais, eu acho que é importante também ler os programas anteriores e fazer uma checklist do que foi feito e do que não foi feito, porque infelizmente vai-se perceber que foi feito pouco ou nada. E é com essa consciência que nós temos... Incluindo o programa de 2016?
Sim, todos. Ok. Repara, Acho que essa é excelente, é uma sugestão excelente. ainda bem que tocas nisso. Eu sei que carrego uma história de passado. Eu, por exemplo, digo assim: os dirigentes devem estar focados em dirigir e não dar formação. E tu podes-me responder: Rui, mas tu foste dirigente e deste formação. Verdade. E isso significa que esse Rui, que passou por lá, conhece ainda melhor as razões para não dar a formação. E conhece ainda melhor as necessidades de se focar em dirigir. Ok? E eu não estou a dizer que os dirigentes não têm capacidade para dar formação. Eu estou a dizer é que há muitas pessoas que não são dirigentes e que têm capacidade para dar formação. E quando eu me candidato a dirigente, é para dirigir, não é para depois tomar conta da formação e, de certa forma, me autopromover ou aparecer mais através da formação. E, portanto, o nosso compromisso é os dirigentes não devem dar formação. E eu assumo tudo o que já fiz no passado que me levou a tirar esta conclusão, inclusivamente. E não é falta de coerência, é simplesmente uma questão de evolução. E tu sabes como é que as coisas... Aprendizagem, exatamente. Porque eu também penso assim, o mais importante para este cargo, que nós vamos navegar um mar desconhecido, é a nossa capacidade de aprender e de nos adaptarmos. Não é propriamente só aquilo que tu já sabes. Certo. É importante já saber algumas coisas de navegação. Não vais para o mar sem saber alguma coisa. Claro. Mas depois tu vais apanhar o desconhecido. Tu tens que saber adaptar-te, tens que já ter alguma experiência, mas ser capaz de te renovar. E por isso é que eu acho que é importante também ter alguém com esta dinâmica, e entendo que todos os nossos candidatos são os candidatos certos, são aqueles que nós entendemos que devemos apresentar. Eles próprios têm muita pena que não haja debates para os órgãos nacionais, sobretudo para os colégios de especialidade. Acho que os colégios são muito importantes e que devem estar as pessoas esclarecidas sobre o que é que deve acontecer. Sei que os nossos candidatos estão todos eles disponíveis, aliás. O Paulo Branco já fez um convite para isso, para haver debates para o Colégio dos Solicitadores, ainda não houve oportunidade, espero que haja. Sei que a Mara também está disponível e, portanto, eu gostava que as pessoas fossem esclarecidas quanto a isso, que fizessem o voto que nos permita agarrar a oportunidade de transformar a OSAI. Porque é isso que vai estar naquele momento em que nós estivermos sozinhos com a nossa consciência e caneta, a pôr a cruzinha. Nós temos ali uma opção única, ou muito... Esta vai ser mesmo única, e uma oportunidade. E eu queria que as pessoas fizessem essa cruzinha com muita consciência. Acho que é uma excelente forma de acabar. Eu ia lançar esse rap, que era a mensagem para quem tivesse dúvidas. Era isso. Desculpa lá. Isso que eu ia perguntar. Isto não foi combinado, mas era essa a punchline. Era essa a punchline. Queres deixar também uma frasinha? Não, acho que temos num momento de muitas alterações em termos da função de solicitador até, do que foi o passado e do que será o futuro, e mais do que nunca nós temos que olhar para as 4 pessoas que temos aqui, que se nos são apresentadas, e ver com qual é que vamos navegar. É mesmo a questão do barco, quem é que nós queremos como comandante, nada mais, porque estamos num mundo tão rápido, que as transformações são tão rápidas, que nós enquanto solicitadores já fizemos tanto nos últimos 30, 40 anos, mas se não nos adaptarmos vamos mesmo morrer. Porque nós somos 4.000, mas os outros são muito mais. E tornamos-nos só uma casa de inscrição obrigatória. Estamos a caminhar para a irrelevância. Esse é outro dos motivos que me leva a pôr o pé na porta. Quer dizer, temos que agarrar isto, porque senão isto vai se tornar irrelevante. A concorrência é cada vez mais forte. Concorrência seja ou não no componente jurídico, porque agora já tens também juristas exatamente. A fazer as mesmas funções que nós, tens contabilistas a roubar-nos funções. As sociedades multidisciplinares vão ser uma coisa que vai entrar aí com força. É um grande desafio. E vai a lei dos atos próprios diluiu-nos a nossa capacidade de estarmos como ente distinto dos outros, não é? Portanto, está diluída essa distinção. Nós só nos conseguimos distinguir por essa afirmação. Sim. E olhem, quanto aqui ao podcast, eu só vos quero muito agradecer também por me terem convidado e também agradecer-vos por essa garra que vocês têm. Vocês vão mostrando novas formas de fazer as coisas. Isto é um bom exemplo. Obrigado. E obrigado por abrirem a porta a este humilde candidato, por me deixarem aqui falar, me darem este espaço de antena. Fico muito agradecido. Abrimos a porta aos 4. Nós abrimos aos 4. Da mesma forma, no mesmo timing, com as mesmas perguntas. Espero que venham. Sendo diretos, frontais e sem qualquer interesse político. É claro que temos o nosso interesse político. Claro. Neste podcast não temos qualquer tipo de interesse político, por isso é que também abrimos as perguntas eu a quem está do outro lado. Ainda bem. Senti-me confortável. E para que fique claro, também para as pessoas perceberem, nós de facto não temos motivação nenhuma. Eu faço parte do Conselho Superior e fiz parte da lista em 2021 que foi oposta à tua, e aquilo que sempre transmiti para dentro do escritório é, independentemente em quem votamos, independentemente de quem está onde estiver, nós temos pessoas dentro da sociedade que fazem parte de outras candidaturas que não a tua, e o que nós dissemos é, nós não acreditamos em política de guerrilha.
Eu não acredito em política de guerrilha. Juntos. Não acredito nesse tipo de política, não me revejo numa linguagem de guerrilha, numa linguagem agressiva, e foi também por isso que me afastei da política, porque acho que, inevitavelmente, 4 em 4 anos, as motivações excedem-se para depois esmorecerem durante, Mas eu durante sinto-me outros tão 4 anos. confortável com o trabalho que estamos a fazer neste momento. Sem nesse dúvida. aspecto. Sinto-me tão... A minha pele cai-me bem, sabes? Não sinto que estejamos a fazer isto por oposição. Claro. É mesmo claro. por projeto. Eu estou a fazer aqui Qual é aquele um dia resumo. das eleições? 6 de Mas dezembro. os Então, votos Estou chegam farto mais de dizer cedo. tudo. Atenção, sim. lista A, caminho certo, vota lista A, caminho certo, todos os Sim, órgãos. porque há Não, o é que se voto- eu viesse aqui, não dissesse Há isto, o quer voto dizer, pelo boletim, é verdade. o voto chega aos escritórios por correio Sim, e as em pessoas, breve, têm, muito e as em breve. pessoas têm que rapidamente Pronto, e a tua preencher lista e é pôr no lista A, correio. não é? Lista A. É a lista A, Pronto. caminho certo, todos Ok. os candidatos Rui, onde houver A, é pôr a isso. cruzinha no A. Para fecharmos isto, estamos mesmo a Certo. fechar. Rui, obrigado de Obrigado. coração por teres vindo. Muito Obrigado obrigado. a vocês. Para nós é uma Espetacular. honra ter aqui um candidato a bastonário. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.